Vamos estar estudando nesta noite sobre o último sermão de Cristo, que é justamente a última ceia, a noite em que ele foi traído, e vamos estar observando alguns detalhes sobre esta noite. E graças a Deus vamos estar juntos domingo, nos templos, tanto em Everton, aqui no sul da província de Gauteng, como também aqui em Joanesburgo. Nós vamos estar tendo nossos cultos nos nossos dois templos. Muito bem, vamos passar, portanto, ao estudo da palavra. Nós temos em João capítulo 16, verso 25, continuando de onde nós paramos na semana passada, Jesus diz a seguinte frase: essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, nem vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então nós temos esses versículos que dão origem ao estudo desta noite. E o que eu acho muitíssimo interessante é que Jesus Cristo, ele, desde o capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, ele sempre diz as mesmas palavras. Ele diz: eu vou para o Pai. Ninguém seguraria Jesus Cristo na terra. Ele tem uma missão a ser cumprida, ele tinha uma missão, e ele, portanto, estava disposto a cumpri-la, mesmo ao ponto de chegar à morte, e morte de cruz. E nós vemos que ele então se refere a tudo aquilo que ele disse, desde o capítulo 13, a essas muitas verdades em que ele tem mencionado. E ele sempre usou formas figuradas, ele sempre usou as parábolas, e sempre ele pôde ensinar dessa maneira, mas agora não teria mais parábolas. Agora o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Portanto, agora é para os escolhidos, para aqueles que foram escolhidos, para aqueles que amam o Pai. Não é mais de uma forma enigmática, não é mais de uma forma em parábolas, mas agora é claro a maneira com que Cristo fala aos seus. Ele tem falado ao seu povo através do Espírito Santo de uma forma muito clara. Ele tem alcançado os nossos corações de uma forma muito clara, porque o seu Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui mesmo no capítulo 16, nós vimos isso na semana passada. Portanto, nós estamos lidando de uma forma muito clara. Nesse dia pedireis em meu nome. E não digo que orarei ao Pai por vós. Porque preste atenção, meus irmãos, nós recebemos o nome de Cristo. No capítulo 14 ele diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Não há intermediário mais. Porque Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Portanto, já não há mais um intercessor intermediário pelos nossos pecados, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a palavra nos diz, de uma certa maneira, que o Espírito de Deus que habita em nós, ele exprime as nossas necessidades com gemidos inexprimíveis, de uma forma que só Deus pode compreender. Portanto, não há intermediário, não há santos a quem nós devemos orar, não há um representante de Deus aqui na terra ao qual nós levamos as nossas orações e esse, portanto, intercede por nós. Nós vemos que a palavra de Deus é muito clara. Em vários momentos nos testamentos, nós vemos nos evangelhos, Jesus diz: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome,
não há intermediário, não há santos, não há representantes. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos presentes na presença do Pai. Nós estamos presentes. Por quê? Porque Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos levar o seu nome com dignidade, com autoridade. Portanto, meus amados, não há necessidade. Se alguém prega que você tem que orar para alguém, e esse alguém então vai levar as suas petições, Jesus Cristo mesmo fala aqui, claramente, que, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Portanto, preste bem atenção para isso. O mandamento de Cristo é que nós amássemos uns aos outros. Em João 3,16, Deus ele expressa o seu amor a nós porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João capítulo 13, nós recebemos o novo mandamento. Em João capítulo 15, nós vemos que a videira verdadeira, ela espera dos seus galhos que eles produzem o fruto verdadeiro do amor. Portanto, nós vivemos em função do amor de Deus. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus e através do amor a Deus, amando ao próximo como a nós mesmos, nós então fechamos o ciclo do amor, dando, portanto, esse fruto maravilhoso. Nesse amor, porque Deus nos ama e porque Ele nos ama. Qual é a razão que Ele nos ama? Ele nos ama porque nós amamos a Cristo. Pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Portanto, o ciclo da vida de Jesus Cristo, ele revela para nós o propósito da nossa vida. Assim como Cristo entrou no mundo e ele viveu o amor de Deus, ele fez o seu propósito e agora ele volta para o Pai, nós também vamos seguir o mesmo ciclo de amor. Vamos viver, o nosso propósito é amar ao próximo, é fazer o melhor que nós podemos para o próximo, para que o próximo seja alcançado pelo amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele tem que ser evidente em nossas vidas. E o amor de Cristo é o amor ao próximo. Assim, então, nós temos essa autoridade em Cristo Jesus. Então, os discípulos de Jesus observaram-lhe, eis que agora falas claramente, e não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso, cremos que verdadeiramente viestes de Deus. Preste bem atenção, meus irmãos. O ato fundamental da salvação, o que leva o homem a alcançar a salvação, é crer em Cristo Jesus. E você crê em Cristo Jesus amando ao próximo. Você dá continuação a essa crença, a esse ato de crer, quando você ama ao próximo. Portanto, quando você crê que Cristo Jesus veio do Pai e ele morreu na cruz pelos seus pecados, e isso você crê para a vida eterna, não pode haver sombra de dúvida alguma na sua vida, naquilo que diz respeito à vida de Cristo Jesus, à existência dele, o propósito da salvação. E então, assim, você é partidário da salvação de Cristo. Mas Jesus lhe respondeu: credes agora? Pois chegará o momento que, realmente, a hora é esta, quando sereis espalhados, cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinhos, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Jesus falava justamente sobre a perseguição que estava por vir sobre Jesus Cristo naquela mesma noite. Naquela mesma noite, os discípulos iriam se dispersar. Alguns seguiriam Jesus de longe,
muitos se esconderiam. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Então nós temos esse versículo maravilhoso, que nós até não interpretamos ele de maneira correta. Porque Jesus Cristo venceu o mundo sozinho. Ele venceu o mundo justamente no momento em que ele foi abandonado pelos seus discípulos. Ele venceu o mundo porque o Pai estava com ele. E Jesus Cristo fala que muitos daqueles mesmos discípulos iriam abandonar naquela mesma noite. E agora, de uma forma muito triste, eles seriam espalhados. E também fala, irmãos, sobre o ministério individual de cada um. Cada um iria para a sua família. Nós vemos até um pouco mais adiante, quando Jesus encontra os seus discípulos na beira da praia, após ele ser ressuscitado, quase já dias depois, em que ele encontra os seus discípulos tinham voltado a pescar, tinham abandonado o ministério e estavam vivendo vidas quase que individuais. Mas Jesus Cristo, ele se apresenta de novo aos seus discípulos. Ele se apresenta a Pedro. Ele pergunta a Pedro por 3 vezes: Simão Pedro, tu me amas? Por 3 vezes ele diz para Simão Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Portanto, havia necessidade de agora eles crerem que Cristo realmente venceu o mundo. Ele venceu o mundo, ele julgou o príncipe deste mundo, ele concluiu em si, ele consumou em si tudo o que tinha que ser consumado, e agora ele venceu o mundo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações. Nós vamos sofrer tribulações, nós vamos sofrer perseguições, pessoas vão se levantar contra nós, e elas têm se levantado, elas têm causado até muita dor, sabe? Têm retribuído de uma forma mesquinha, de uma forma até mesmo, quem sabe, de uma forma vigarista, a bondade que temos mostrado para com eles, mas Deus está no trono. Em sinceridade viveremos, e em sinceridade morreremos. Sabe por quê? Porque no mundo tereis tribulações, irmãos. Mas tendes bom ânimo, tendes fé e coragem. Eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Nós ainda temos que vencer o mundo. Nós ainda temos que percorrer essa caminhada difícil e vencer o mundo. Vamos continuar no capítulo 17, quando Jesus Cristo ele faz essa oração maravilhosa pelos seus discípulos. Ele diz da seguinte maneira: tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos parar aqui um pouco. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, essa vida eterna que nos é revelada, ela é baseada numa ação. Ela é baseada em um ponto muito simples e seguro. E o ponto é este, amados. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro. Ter a vida eterna é conhecer a Deus. Oséias fala, vamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, até que seja dia perfeito. Como você vai conhecer a Deus? Como você vai começar a exercitar a vida eterna se você não se investe, você não se esforça para conhecer o teu Deus? Nós conhecemos a Deus através de sua palavra. Deus já nos deu a sua palavra. Quando o rico é levado para o Hades, para o lugar de sofrimento, e ele pede para Abraão para que um anjo fosse pregar para os seus irmãos, a resposta de Abraão é simples. Eles têm os profetas. Eles têm a lei. Isso significa a Torá e a Haftorá, que é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Antigo Testamento composto pela Torá, temos os profetas, e os profetas que ainda continuam no Novo Testamento, os apóstolos, que traz essa palavra maravilhosa de profecia para nós. Isso é que nós temos. E muitas pessoas ainda pedem para Deus, ó Deus, te revela a mim, Deus fala comigo. Sabe, irmãos, nós temos que tomar conhecimento que Deus tem falado através de seus profetas, através de sua palavra. E muitas pessoas querem ter uma nova revelação, como se a Bíblia não fosse suficiente mais. Ter a vida eterna é conhecer a Deus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, aqui, nesse versículo 3, meus amados, nós temos uma verdade bíblica que tem que nos acompanhar para sempre. Como ter a vida eterna? Como alcançar a salvação? Pastor, o que eu tenho que fazer para chegar ao céu? Você tem que conhecer a Deus, para que conheçam a ti, o único Deus. Não pode haver outros deuses em nossa vida. Não pode haver outras verdades. Não pode haver outra base. Paulo fala isso na carta dele aos Coríntios, quando ele diz que o fundamento é Cristo. Não pode ser lançado outro fundamento. Não há outro evangelho. Não há outro batismo, a não ser o que já nos foi anunciado pelo seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, a quem enviastes. Ele é o mensageiro. Ele é que traz a palavra. Ele é quem traz, ele é a palavra da vida. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, Jesus ora ao Pai pelos seus discípulos agora. Então você vê que Jesus Cristo estava no princípio antes que o mundo existisse. Se houvesse alguma dúvida nas Escrituras sobre quem Jesus é, nós temos a resposta aqui, irmãos. Porque claramente vemos, assim como está lá em João capítulo 1, verso 1, que está escrito da seguinte maneira: no princípio era a palavra, era o verbo. E a palavra estava com Deus, e o verbo estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui nós temos a evidência da divindade de Cristo. Nós temos aqui a evidência da pessoa de Cristo Jesus, em que ele era e estava presente antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os confiastes a mim, eles têm obedecido a tua palavra.
quando nós obedecemos a palavra. João capítulo 14, Jesus Cristo nos diz da seguinte maneira: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que obedece os meus mandamentos, este é o que me ama. Portanto, quando nós obedecemos, quando nós lemos a palavra e nós nos colocamos debaixo da autoridade de Cristo, quando nós realmente, irmãos, tem que chegar uma hora em que tem que haver uma consciência em nós, para que nós possamos parar o ciclo do pecado em nossas vidas. Não cobiçarás, não matarás, não furtarás, não adorarás a outros deuses. Nós temos que chegar a um ponto em nossas vidas em que nós temos que estar livres do pecado, vivendo vidas de acordo com os seus mandamentos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus. Tu os confiastes a mim, eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste. E eles aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Esse termo eu sou é o mesmo que é usado para Moisés, quando Moisés se ajoelha perante Deus na sarça ardente. Quando Deus diz para Moisés: eu sou, te enviou. Ele é. Quando Deus diz que é porque ele é, sempre foi e sempre será. Ele é no passado, ele é no futuro, ele é no presente. Ele nunca deixou de ser. O nosso Deus é imutável. Ele é um Deus que ele existe em todos os momentos do presente, do passado e do futuro. Deus é, e ele é glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os, ó glória. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Portanto, essa unidade que Cristo tem com o Pai, nós temos que ter também entre nós. Essa unidade cristã, essa unidade divinal que há em Cristo Jesus, deve haver entre nós também, para que o gozo de Cristo seja completo em nós. Amados, o tempo está correndo. Jesus Cristo está voltando. Cada dia que passa, os eventos mundiais se tornam mais evidentes. Nós temos visto sinais nos céus, sinais na terra, terremotos, tornados. Nunca antes no Brasil havia esse tipo de coisa. Nós ríamos até quando estávamos em tempos do Brasil, que no Brasil não acontece nada, não tem terremoto, não tem tornado, não tem ventania, não tem enchente, não tem nada. Nós temos sido abalados em todos os lugares do mundo. Temos visto catástrofes acontecerem, sinais no céu. A terra está mostrando que Jesus Cristo está voltando. O momento está chegando em que estamos chegando mais perto de Cristo Jesus. Enquanto eu estava com eles, protegi-os, os defendia em teu nome, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti,
Digo dessa forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Irmãos, nós não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. No momento em que nós recebemos a palavra de Deus com obediência, no momento em que nós começamos a viver esta realidade divinal, nós deixamos de ser parte desse sistema mundial corrupto e nós começamos a exalar o cheiro de Cristo, o cheiro da igreja. Começamos a exalar o nome de Cristo, esse perfume celestial. E assim, o mundo nos odeia, porque aonde nós estamos, nós fazemos diferença, nós nos comportamos de uma maneira diferente. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós colocamos a palavra de Deus em ação em nossas vidas, que é a verdade, nós começamos a nos santificar. Deus nos limpa através da sua palavra, através dos seus mandamentos, através das escrituras. Irmãos, enquanto temos tempo, enquanto podemos, vamos pegar a palavra de Deus, vamos estudar, vamos nos alimentar desta palavra, vamos transformar a nossa vida para que ela seja baseada conforme a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Da mesma maneira como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Jesus ora ao Pai pelos cristãos agora. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles. Então agora nós somos incluídos nessa oração de Cristo. Nós somos alcançados por este amor de Cristo. Porque nós recebemos a mensagem pelos discípulos que receberam a mensagem, dos discípulos que receberam a mensagem, até chegar nestes 11 discípulos que receberam. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemple a minha glória e a glória que me outorgaste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Portanto, quando o amor de Deus entra em nós, Jesus Cristo entra em nós, quando nós começamos a viver a realidade do amor de Cristo, Cristo entra em nós. Quando a palavra de Deus diz, bato a porta, bato nos seus corações, quem abrir o seu coração, eu e o Pai entraremos e faremos a nossa morada nele. Isso significa que você começa a amar como Cristo amou. Tudo é em função do amor. Tudo a salvação é em função do amor. Conhecer a Deus é em função do amor. Tudo está baseado no amor de Deus. Não há outro mandamento
mais excelente do que este. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos receber esse ensinamento. Essa noite em que Cristo foi traído, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, quando ele quebrou o pão, quando ele prega essa mensagem maravilhosa, quando ele termina com essa oração maravilhosa. Assim, então, nós somos alcançados por tão grande pregação, por tão grande responsabilidade esta, que Deus tem nos dado de conhecer a sua vontade, de conhecer a salvação. Que Deus os abençoe. Amados, se preparem, se guardem, orem, intercedam pelas suas casas. Mas agora, quanto mais do que nunca, se esforcem em se manter limpos pela palavra de Deus. Não caiam em tentações. Orem para que Deus possa os proteger. Peguem essa oração de Cristo, sabe? Peguem nela e agarrem-se a ela, porque Cristo tem orado por nós e tem intercedido por nós. Que Deus os abençoe. Até a próxima semana. Para vocês que estarei juntos no domingo, nos veremos no domingo. Que Deus continue orando por nós, irmãos. Continue intercedendo pela obra em Moçambique. Continue orando pelo governo moçambicano para que possa abrir as suas portas, para que as igrejas possam ser abertas, para que possamos resumir o nosso trabalho. Vamos continuar orando pela África do Sul, para que Deus possa abrir as portas. Ainda estamos em regime fechado, sabe, sendo limitados em muitas áreas de nossa vida, mas Deus está conosco. Vamos orar, vamos interceder uns pelos outros, vamos colocar as necessidades da nossa comunidade na presença de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.